Momento do Discipulado. Eu quero falar sobre o discipulado do Samuel, a atitude da Ana, sua mãe, e o que podemos aprender disto para aplicar hoje em nossa vida moderna com o discipulado à distância, com alguém que está distante. Vamos entender o que aconteceu. A Ana foi um instrumento muito importante nas mãos de Deus, que permitiu que ela sofresse bastante com a esterilidade, e naquela época isso era sinal de maldição de Deus. Uma mulher estéril era uma mulher amaldiçoada por Deus, era uma mulher que era relegada, não era honrada, era considerada uma mulher amaldiçoada. E a Ana estava naquela situação. O marido dizia: por que você chora? Não é culpa sua. Deus está fazendo isso acontecer. Mas ele fez uma coisa, o Eucana, que era permitido naquela época. Deus permitia. Ele, para ter filhos, arranjou uma outra mulher. E a Ana sofreu mais ainda. A Penina teve filhos com o Eucana, os filhos, não sei a atitude deles, mas pode ser que eles zombassem da Ana, e a Penina fazia aquela cara de ironia, e a Ana sofrendo bastante. De certa forma, isso aconteceu com a Raquel também. Deus abençoou a Lia, dando filhos, mas a Raquel ficava de lado. E ela tanto chorou diante de Deus que o Senhor a fez ter filhos. Isso com a Raquel do Jacó. Agora, a Ana do Eucana, na época dos juízes, também estéril, entrava em desespero na presença de Deus orando. Mas aqui eu quero fazer uma ressalva. Há pessoas, e eu conheço muita gente que pede oração: ora por meu filho, ora por isso, ora por aquilo, ora pela minha causa no INSS, minha causa na justiça, ora pelo meu marido, ora. A pessoa passa grande parte do seu tempo pedindo, nem orando, mas pedindo oração, porque ela está focada somente naquilo, ela quer porque quer. Mas a gente tem que ter uma atitude coerente diante de Deus. Nós temos algum merecimento diante de Deus para pedirmos em nosso nome alguma coisa? Nós temos que ir humildes em nome de Jesus, pedindo por misericórdia a Deus, se quiser nos atender, se isto for da vontade dele. Deus não tem obrigação de nos atender, mas Deus tem prazer em usar as circunstâncias para abençoar alguém que está pedindo. Um enfermo, eu digo para o enfermo: meu irmão, você pergunte a Deus por que você está enfermo, o que você precisa fazer, o que precisa mudar na sua vida, porque você está pedindo para Deus curar a sua coluna. Para quê? Para você poder ver televisão mais tranquilo, sem sofrer dor de coluna. É para isso que você quer que Deus cure a sua coluna? Você tem um propósito. Se Deus curar a sua coluna, você vai sair para evangelizar, para visitar os irmãos. Faça um propósito com Deus, isso é um voto na Bíblia. Foi o que a Ana fez. Ela fez um voto: Senhor, eu estava pedindo filho até agora para mim. Porém, a partir de agora, eu faço um voto ao Senhor. Se o Senhor me der um filho, então eu o consagrarei a ti por todos os dias da sua vida. E Deus atendeu o pedido. Antes não, porque ela pedia para ela. Você já pensou, meu irmão, se você está pedindo só para você? Minha irmã, o que você está pedindo é para a glória de Deus? Para você fazer a obra de Deus melhor? O que você está pedindo é para isto? Ou é para você? Pense bem no que você está pedindo. A Ana
foi atendida e depois Deus deu mais filhos, ao todo 3 filhos, homens e 2 mulheres. Nós não sabemos se incluiu Samuel ou não, de qualquer forma, foram vários filhos que Deus deu a Ana depois do Samuel. Mas ela teve que cumprir o voto e consagrou Samuel ao Senhor. Ela disse que quando desmamasse o Samuel, ela levaria. Os estudiosos questionam qual é essa época do desmame, se é aos 2 anos, alguns acham que pode ter chegado até aos 4 anos de idade. De qualquer forma, ela levou o menino para entregá-lo ao Senhor, mas não abandonou o menino. Entregou ao sacerdote Eli, mas anualmente ela ia dar assistência. Pode ser que ela passasse até 1 mês por ano junto com o Samuel ensinando. Primeiro, no início, ela ensinou o Samuel a obedecer, mostrou amor e depois, ano a ano, ela como que dava um curso de reciclagem, ela verificava como o Samuel estava, acompanhava. Nós temos que fazer isto. Eu confesso que eu sou muito falho como pastor, entre outros aspectos, porque eu não sei exatamente quem é ovelha. Há irmãos que são crentes, que me acompanham, mas não são ovelhas. E fica difícil a gente pastorear quem não é ovelha. Isso dificulta um pouco. Não alivia minha responsabilidade, porque com a sabedoria, o conhecimento de Deus, eu tenho que discernir quem é ovelha, quem não é, o que eu tenho que dar para quem não é ovelha. Eu me sinto omisso nisso. Há pessoas a quem eu não tenho ido periodicamente acompanhar, verificar o crescimento espiritual. Mas eu quero chegar lá, quero ir me aperfeiçoando para atender a todos que o Senhor me deu de uma ou de outra maneira, acompanhando o seu crescimento espiritual. Eu quero focalizar isto. O início precisa ser bem feito. A formação de uma criança tem que ser debaixo de autoridade. E a criança tem que aprender a obedecer. Isto não é moda hoje. O que é moda é a criança mandar na casa e um responsável, papai, mamãe, babá, vovó, ficar correndo atrás da criança. A criança corre para todo lado e alguém atrás, meu Deus do céu, não vai por aí, olha a escada, olha, você vem cá, menino. Claro que o menino não atende. Hoje é moda criança não atender. Criança é o reizinho da casa, faz o que quer e o babá tem que correr atrás da criança para ficar vigiando. Isto não é educação. A criança tem que aprender desde cedo a obedecer. E eu sempre lembro, Deus me deu graça de ter uma esposa que ensinasse bem os filhos, e eu só tive que apoiá-la e ajudá-la, mas ela fez a maior parte do trabalho. Qualquer filho nosso, 5 filhos, a gente chamava, ele tinha que vir atender da primeira vez, não tinha que ficar, menino, vem cá, menino, olha, vem cá, já falei, eu vou te bater, vem cá. E a criança nada. As crianças aprendem a não obedecer, porque os pais ensinam que se a criança não obedecer, eles vão pegar a criança. Então, isto não é educação. Só para mostrar como é diferente. No passado, a Ana ensinou, digamos que tenha sido com 2 anos ou 4 anos que o Samuel foi entregue ao sacerdote, a Ana dava uma supervisão. Anualmente verificava como ele estava, ensinava mais alguma coisa, levava mais alguma roupa. E assim o Samuel foi discipulado no caminho do Senhor. O que não acontecia com os filhos do sacerdote Eli. Na verdade, o Eli foi um excelente discipulador para o Samuel, porque os pais o condicionaram a obedecer. Você entende a diferença? No caso dos filhos próprios, o Eli não conseguiu discipular, porque não ensinou os filhos a obedecerem. O Eli, sacerdote, tinha muito de Deus, mas os filhos não queriam aprender. O Samuel, entretanto, foi ensinado a obedecer e aprender. É bom a gente dar água para quem tem sede, é bom a gente ensinar para quem quer aprender. Qualquer cristão que for ensinado no início, quando ele tomar a decisão ou quando começar a caminhada cristã, quando for batizado, se ele
aprender a obedecer, ele vai depois crescer espiritualmente, receber muito alimento, ser uma bênção. Mas se ele for largado na igreja, como normalmente é o que acontece, ele nunca vai ser discipulado, nunca vai crescer, nunca vai aprender. Mas e quando a gente está longe? As redes sociais estão aí. Meu irmão, se alguém aprendeu com você desde o início a obedecer, você pode continuar mesmo à distância, de vez em quando estando juntos, mas na maior parte do tempo usando as redes sociais, aí a internet, é possível, desde que tenha tido um bom começo. Comece a entender esse processo para você não perder tempo e para você poder investir em quem vai dar frutos, em quem vai dar resultados. Aprenda isto.